E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos continuar nossas aulas, na verdade, né? Nós demos uma primeira aula sobre funções da linguagem. Espero que vocês tenham entendido que aquele assunto é bem vasto. Aquele assunto, ele é muito recorrente, questões do Enem sobre ele, tá certo? E aí, é bom ter compreendido da melhor forma ali, vocês façam muitas questões sobre o assunto de funções da linguagem, tá certo? Nós vamos iniciar. Interpretação textual é a nossa disciplina, né? Professor Alexei. Aqui tem a aula 2, porque é a nossa segunda aula virtual, tá certo? Mas a nossa aula mesmo, ela vai seguir aqui, ó, texto, contexto e relações contextuais. Nós estamos no livro 2, capítulo 7, página 20, beleza? Então a gente vai seguir aqui. Eu peguei algumas imagens do livro de vocês e discuti um pouco sobre isso, tá certo? E aí vocês peguem o livro, é interessante porque vocês vão seguindo, tá? E a gente vão colocando algumas anotações, se for preciso. Sei que vocês gostam de fazer algumas anotações, para na hora que for fazer as questões, ter mais conhecimento e ficar mais prático e mais objetivo, beleza? Então, quando eu digo texto, contexto e relações contextuais, o texto pode ser imagens, pode ser uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal, uma linguagem mista. Então, o texto ele vai ter sentido. Ele não tem uma quantidade. Lembro que algumas vezes nós fizemos alguns textos em sala de aula e eu dizia assim, professor, quantas linhas vai ter? Eu digo, ó, a questão de linhas para um texto, se ele tiver sentido, não tem muito problema não. Claro que algumas vezes a gente precisa corrigir uma série de coisas no texto de vocês, não é um texto qualquer, só para dizer fiz e ponto final. Então nós pedimos um mínimo de 10 linhas, um mínimo de 15 linhas, de 8 linhas, né? O Enem, a redação é a partir de 7 linhas para ser corrigida. Então a gente pede um mínimo que escreva para que a gente consiga corrigir, porque você escrever um pouco mais. Então o texto vai ser uma quantidade de palavras ou uma leitura, uma linguagem não verbal, mas que tenha sentido, que venha com algum discurso, tá? O contexto, ele vai ter que estar inserido em algo que pode ser do seu conhecimento de vida, do seu conhecimento de mundo, né? Nós já vimos esse assunto de conhecimento do mundo em sala de aula, conhecimento do mundo e conhecimento linguístico. O conhecimento linguístico é aquele que você vai buscar atrás da leitura. O conhecimento de mundo é o que você vai conseguindo através de conversa com pessoas mais velhas, com a sua família, com tios, com vizinhos e por aí vai, não é? Suas discussões em relação a uma série de discursos e de situações. E as relações contextuais vai ser tudo que vai envolver aquele texto. Tá certo? Eu coloquei aqui só uma definição de texto para a gente iniciar, para a gente trabalhar alguns argumentos e vamos trabalhar algumas leituras mistas, verbal e não verbal. O texto designa uma manifestação linguística expressa por meio das ideias ou argumentos de um autor. Alguém vai estar falando algo ali, alguém vai estar mostrando a imagem com algum propósito, tá certo? Essas ideias serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos, culturais, sociais e históricos. Isso aqui ele envolve muito conhecimento do mundo. Conhecimento cultural mesmo, ele tem muito a ver com conhecimento de mundo. Esse conhecimento você vai adquirindo através dos tempos, tá certo? Lembra que o leitor, você que é leitor, todos que somos leitores, devemos ter um olhar crítico diante de todo e qualquer texto. Você pode concordar com o texto inteiramente, você pode concordar com o texto parcialmente, desde que você tenha o seu ponto de vista. Lembra que nós somos seres pensantes, tá? Você não pode pensar, é isso agora, o texto está certo esse ponto de vista, está certo. Mudou o ponto de vista, esse também está certo, não é para ser assim não. Nós temos que ter um senso crítico bem apurado por sinal, beleza? Então nós temos aqui, ó, um texto que se ele tivesse apenas a linguagem verbal, acredito que não ia ter problemas, tá? Nós temos um carro. Está no livro de vocês essa imagem, nós temos um carro de som aqui, né? E saindo do carro de som. Cuidado com o aquecimento global, ajude o meio ambiente, utilizem fontes de energia e combustível mais limpas. Se aqui essa imagem tivesse só essa partezinha do carro aqui, ó, e a linguagem verbal, não ia ter nenhum problema. Mas quando você olha todo, se for só o texto, quando você olha todo o contexto, olha só a situação. Ele está fazendo uma coisa, dizendo uma coisa e fazendo totalmente outra. Porque aqui não está trabalhando apenas a questão da poluição. Está aqui uma superpoluição. Olha o exagero, olha a questão aqui do tamanho do carro
e a quantidade de fumaça que ele está jogando aqui a céu aberto, não é? E olha o texto verbal. Cuidado com o aquecimento global. Ajude o meio ambiente. Como assim ajude o meio ambiente e você fazendo uma situação, uma presepada dessas? Então o contexto aqui, ele tem todo o diferencial. Esse texto não tem sentido diante desse contexto, tá? Então você tem que prestar atenção para isso. E isso acontece muito. Você fala uma coisa, quando você olha a imagem, o que a pessoa faz é uma coisa totalmente diferente, tá? Então, prestem muita atenção. Isso aqui tem a ver, esse é o texto, todo o contexto vai ser tudo que você pode ver aqui, ó, visualizar dessa imagem, tá certo? Está no livro de vocês, tá? Nós temos uma outra imagem, que aí fala uma série de situações, né? Está no livro de vocês, vamos trabalhar. Tem aqui, ficha suja. Eu tinha deixado minha ficha aqui, junto com as promessas de campanha. Imagina que esse texto solto, ele teria um sentido muito simples, né? Ah, deixou aqui, e tem lá um local, se fosse numa casa. Mas olhe onde ele está. Olha para isso. Dentro de uma caixa de lixo, né? De uma lixeira cheia de lixo. Ou seja, qual a ideia aqui? O texto fala uma coisa, mas o contexto, ele massacra essa situação da política. Nós estamos vivendo um bom tempo em situações políticas bem complicadas, né? Momentos bem ruins, digamos assim, tá? E a gente precisa ter atenção, ter um ponto de vista e uma análise crítica, porque isso aqui é uma crítica muito grande à situação que estamos passando, né? Olha isso, ficha suja. E a ficha suja se refere mesmo à corrupção. E aqui ele foi para o sujo mesmo, no sentido literal da palavra. Algo bem sujo mesmo, olha para isso, ele está dentro de uma lixeira. E aí, como se refere em relação à política, tá o rapaz aqui de paletó e gravata, o que está dentro da lixeira também de paletó e gravata, e ele dentro da lixeira procurando a ficha junto com as promessas de campanha. Olha só que coisa triste, mas é uma realidade, pelo menos, do nosso livro, tá? Nós temos uma outra imagem que diz: fumar não faz parte da sua natureza. Não sei se dá para vocês estar no livro de vocês aqui, né? Tá até, no livro de vocês até aumentou um pouquinho a imagem, não foi? Colocou o zoom, colocou uma lupa. Aí tem aqui 31 de maio, dia da consciência do fumo, né? Do combate ao fumo, aqui embaixo, aqui, né? Tá bem escurinho aqui. De vocês tem um acréscimo aqui direitinho. Se vocês olharem direitinho, a questão do combate ao fumo, pessoal, vocês talvez não saibam em algumas situações, né? Porque em relação ao combate ao fumo é algo que acontece há muito, muito tempo. As pessoas fumavam antes assim, à torta e à direita. Fumar era questão de status, homens e mulheres. As propagandas de cigarro eram as propagandas mais bonitas e que gastavam mais para fazê-las. Eram propagandas agradabilíssimas, muito interessantes, né? E aí começou uma briga muito grande em relação a que não se fumasse mais, porque começou a aparecer muitos problemas decorrentes do uso excessivo de cigarros, da nicotina e tal. E aí o pessoal começou a ter uma briga muito grande. É tanto que não se passa mais propaganda em relação ao cigarro, tá certo? Porque é para que as pessoas não fumem e está acabando mesmo. E aí colocaram impostos altíssimos em relação ao cigarro, ao tabaco, né? Arapiraca aqui mesmo é uma cidade conhecida nacionalmente, né? Até fora do Brasil é conhecida como a cidade do fumo, e isso acabou um pouquinho e está mudando. Mas como a cultura é algo que não muda assim da noite para o dia, então ainda tem esse conhecimento de Arapiraca ser a cidade do fumo, ainda tem, mas comparando a 20 anos, 30 anos, a quantidade está bem inferior a anos passados, tá certo? Justamente por conta disso, esse combate. Isso aqui é o texto, ó. Fumar não faz parte da sua natureza. 31 de maio, né? Estamos no mês de abril ainda. Só que nós temos uma imagem aqui que faz parte do contexto, que ela representa justamente essa briga em relação ao fumo. São duas árvores. A árvore representa o ar puro, não é isso? O ar que nós vamos utilizar, nós precisamos, é coisa básica. É algo básico para a vida, é você respirar. E ar puro, isso aqui também representa os pulmões do ser humano, tá? Então perceba que todo o contexto foi colocado
para a mesma causa, para o mesmo objetivo. Dia do combate ao fumo, né? É fumo aqui mesmo? É, ao fumo. E aqui tem fumar não faz parte da natureza. Perceba que aqui, ó, essa parte cinza, né, a gente pode entender que ela faz parte da questão da fumaça, né, que é colocada, jogada, tragada o cigarro. Aqui, né, mas a árvorezinha está bem verdinha, bem bonitinha, representando aqui o ar puro e os nossos pulmões. Ou seja, fumar não faz parte da natureza. Ó, isso aqui faz parte da natureza, aqui, ó, a árvore e os nossos pulmões com ar puro, tá? Então é uma briga muito grande. Claro, o cigarro ainda existe, ele não acabou, ainda tem várias pessoas que utilizam, né, o cigarro, tem a prática de fumar, são viciados e tal, mas vocês não fazem ideia como antes isso era bem comum, dentro de casa as pessoas fumarem tranquilamente. É tanto que se vendia cinzeiros nas casas, né, de objetos que vendiam uma série de coisas, tinham lá cinzeiros, né, arrumados, mais bonitos, o pessoal fazia cinzeiro com latas para vender, para entregar, para presentear. Era bem comum uma casa ter um cinzeiro, dois, porque a pessoa estava aqui conversando e fumando com você, fumando ao seu lado, e você estava ali sendo fumante passivo e tal. E hoje isso não é mais comum, ainda existe, né, mas não é tão comum como era antes. Ainda bem, no meu ponto de vista, porque é algo que não nos leva para lugar algum, acredito, tá? Nós temos aqui, em relação a texto, contexto e relações contextuais, uma situação, tem no livro de vocês, na última página antes da atividade, que é uma situação bem triste, na verdade, né? Ele está colocando como texto 2 aqui, né? Mas é só mais um texto, que ele tem assim, né? Você consegue ver a linha que divide a miséria da pobreza? Não, mas deve estar debaixo desse esgoto a céu aberto. Pessoal, isso aqui, o texto, e aí, claro, o contexto também, né, as relações contextuais que estão inseridas aqui, elas são de uma crítica muito severa em relação à falta, ao abandono, em relação da política, da sociedade, com algumas pessoas que não têm o mínimo de condição. Se eu olhar direitinho, as pessoas estão falando aqui, ó, você consegue ver a linha que divide a miséria da pobreza, porque eles têm uma linha, né? Até você vê até tanto, você é pobre. Se você recebe menos do que isso, você é miserável. Tá? E essa linha, claro, é uma linha que ela é uma linha que não se pode ver, uma linha invisível, digamos assim. Porque às vezes ser pobre e miserável pode ser basicamente a mesma coisa, que não tem um mínimo de condições de sobrevivência, digamos assim. E aqui ele mostra, ó, um esgoto a céu aberto. E aqui tem uma casa, aqui tem outra casa, uma criança aqui, né, para usar a ideia, o desenho acho que foi parecido uma pessoa desenha igual a mim, horrivelmente. Né? Uma criança, um cachorrinho aqui, ó, a casinha, nós chamamos essas casas aqui de palafitas. São aquelas casas que elas ficam perto de riachos, perto de rios, e eles colocam umas madeiras embaixo, né? Porque caso chova, normalmente é um riozinho que passa, ou o córrego mesmo, ele vai encher de água, ele não vai chegar nas casas, possivelmente, e não vai derrubar a casa, né? Então nós chamamos, essas casas são chamadas de palafitas, tá? E aqui ele mostra algo muito triste, né? Ele diz, será que a linha é essa? E o outro diz, não, mas deve estar debaixo desse esgoto a céu aberto. Pessoal, o esgoto não é para estar a céu aberto. Não é? Tem que ter todo um projeto de saneamento. Toda cidade, todo lugar tem que ter um saneamento básico, que é o mínimo para ter uma vida que você possa viver com o mínimo de dignidade. Não é isso? Mas nós sabemos que muitas pessoas vivem numa situação dessa. Aqui no Brasil, é fato. E tem lugares aí, pessoal, em alguns países, que nós não temos de forma alguma saneamento básico. Que as pessoas vivem assim mesmo, de qualquer jeito, no meio da bagunça. Aqui no Brasil tem muitos lugares, principalmente nas periferias, né? Periferias são os lugares mais afastados das cidades, assim e tal, em que as pessoas meio que são esquecidas pelo governo, esquecidas, desprezadas pela própria sociedade, né? O motivo disso exatamente, eu acredito que não tenha um motivo exato, um motivo só, um motivo sequer, mas é que nós vemos. Algumas simplesmente desistem e vão morar lá porque às vezes não tem água, não tem luz, porque ela não vai pagar a conta, né? Não tem dinheiro para pagar e aí não vai ter uma conta para pagar, nem ficar endividada.
puxa lá um fio de um bico de luz, sei lá de onde, e faz lá, ou então trabalha só pelo dia, no que for, porque a noite vai ficar mesmo no escuro, leva a vela, sei lá, né, arruma um jeito, a água sai arrumando de um vizinho, de alguém que tenha, de uma pessoa, e vive uma vida miserável, não é? Vida muito pobre. Ser miserável é ser muito, muito pobre mesmo, e não ter o mínimo de condições de ter uma vida digna, né? Inclusive da morada. Imagine só, você não tem lugar para dormir, um lugar para ficar, um lugar decente, né? Muitos de nós aqui temos nossas casas, boas casas, lugares para dormir. Imagine uma chuvada numa casa dessa, quando começa a chover, o desespero que vai ser. Aqui chove, a gente está em casa, às vezes até reclama. Eita, meu Deus, está chovendo, a pessoa em casa nem pode sair, nem pode isso, nem pode aquilo, e você está numa casinha bem tranquilazinha, bem aconchegante. Imagina a pessoa numa casa dessa, que quando chove normalmente molha a casa toda, a estrutura não é bem feita, não é capaz de cair. Se começa a chover e esse córrego aqui, que às vezes vem de um rio, enche e vai, sobe na casa, tem que sair da sua casa para que você não vá na enxurrada. Então, situações bem complicadas. Então, essa imagem aqui, no meu ponto de vista, o contexto dela, ela tem várias formas de entendimento, várias formas que você compreenda o quão é difícil estar numa situação dessa. E existe de verdade, tá? Então, em relação a texto, contexto e as relações contextuais, então o texto vai existir, que é esse texto aqui escrito, que é esse texto aqui em relação à imagem, mas que nós temos todo um contexto. Porque se isso aqui ninguém soubesse o que era viver numa vida desse jeito, mesmo que você não vive, mas sabe de alguém que vive, você não entendeu o contexto. Eu acho que é isso. Porque todo mundo, no mundo todo, tem onde morar. Não existe esgoto a céu aberto, então isso aqui não tinha sentido. Era uma situação utópica. Utopia é algo que não existe, não é? Mas na verdade isso aqui é realidade para alguns, claro. Acredito que aqui na sala de aula não tem ninguém com essa realidade, mas que deve conhecer alguém que essa realidade acontece e às vezes a gente nem pode fazer muita coisa, acredito. Tá? Então, esse assunto de texto, contexto e relações contextuais, a questão é você trabalhar aí uma série de questões, resolver questões sobre isso, tá? E ver com atenção, letra A, B, C, D e E, para você encontrar a melhor resposta. Nas próximas aulas, a gente vai trazer o assunto, tá? Trabalhar um pouquinho, nossa segunda aula virtual. Nas próximas aulas, a gente vai começar a fazer as questões, trazer aqui as questões direitinho, começar a responder as questões de sala, para a gente não ficar apenas só nessa conversa e não ir para as questões, belezinha? Então, morrendo de saudade de vocês, fiquem bem. Se precisar de mim, encontre lá meu número, entre em contato. Tchau, tchau, um abraço.